Olá, pessoal. Para você que está acompanhando a gente no CNSAT, a gente vai ter um tema agora muito interessante que fala sobre o direito das trabalhadoras, as gestantes e puérperas. É um tema que chama muita atenção porque, afinal de contas, né, nós temos muitas mulheres no mercado de trabalho e as mulheres muitas vezes são as chefes de família. E como é que fica a questão legal em relação a essas trabalhadoras? Então, para discutir esse assunto, a gente vai ter a enfermeira Ana Beatriz Souza Brito. Ela é especialista em enfermagem do trabalho. Ela também é especialista em obstetrícia e também é coordenadora e fundadora de uma empresa chamada Nascer Ancestral. Então, Ana, pode ficar à vontade, a palavra é com você. Pode complementar a sua apresentação, caso eu tenha esquecido de alguma coisa. E vamos agora prestigiar a sua apresentação. Obrigado, viu? Obrigada pela palavra. Prazer a todos. Fico muito feliz que vocês possam ter acesso a essa palestra, a esse conteúdo que é tão importante, principalmente nos dias de hoje. Meu nome é Ana Beatriz, assim como já tinha falado, eu sou enfermeira especialista em obstetrícia e enfermeira do trabalho também. Tenho uma empresa de assistência a parto, pós-parto, gestação, partos domiciliares, e trabalho muito com o processo de informação dessas mulheres, dessas famílias e principalmente da população, que é algo assim essencial para o desenvolvimento de direitos trabalhistas, o conhecimento dessas mulheres acerca desse tema. Inicialmente, vamos conversar com os objetivos dessa discussão. Vamos abordar, primeiramente, a relevância das gestantes no cenário de trabalho, as adaptações à jornada de trabalho das puérperas lactentes e vamos fazer uma revisão aí de todas as leis que englobam o processo de maternidade. Quando eu falo aqui maternidade, eu incluo também o processo de gestação e paternidade também. Hoje em dia, nós falamos muito da paternidade inclusiva, saudável, e que essa paternidade possa estar englobando todo esse processo de gestação dessa mulher. E também vamos trazer informações bem interessantes sobre o G20 que aconteceu ainda esse ano. Dando seguimento, para que nós possamos entender aonde nós estamos hoje, o que aconteceu até então e as leis que estão em vigência atualmente, é necessário conhecermos o que aconteceu no passado, o que aconteceu antigamente, até onde a mulher tinha seus direitos e seu desenvolvimento político. E aí, iniciamos em 1824. 1824, e aí aqui eu vou pontuar a parte da legislação voltada para as mulheres, principalmente para os direitos do trabalho. 1824, nós tivemos a mulher, ela, infelizmente, ainda nós não podíamos votar e também não podíamos ser eleitas. Na questão dos trabalhos, a mulher poderia trabalhar, mas apenas em instituições privadas. Nós ainda não podíamos ser funcionárias públicas. Chegamos ali em 1834, onde pela primeira vez se falou entre a igualdade entre os sexos, entre homens e mulheres. Tivemos alguma a situação de proibição de diferenças salariais. Então, as mulheres deveriam ter os mesmos salários que os homens nos mesmos cargos. Aqui tivemos também as mulheres, elas eram proibidas de trabalhar em ambientes insalubres, principalmente aqui voltado para a indústria, que era o trabalho assim que as mulheres realmente mais exerciam nesse primeiro momento. E também tivemos a garantia, e aqui é bem interessante, a garantia de assistência médica e sanitária para as mulheres gestantes. Trazendo aqui também isso. E aí, vamos para a Constituição de 1937. Aqui mantiveram-se todas as conquistas anteriores e tivemos o acréscimo do voto feminino. Finalmente tivemos o voto feminino entre as constituições. Em 1946, tivemos, infelizmente, alguns retrocessos voltados para nós mulheres, pois os homens, infelizmente, as mulheres pararam de ser vistas na questão da igualdade entre homens e mulheres, e isso também interferiu nas questões salariais. Em 1967, nós tivemos aqui a redução do prazo de aposentadoria, que era de 35 anos, e passou a ser de 30 anos.
E aqui estão algumas das principais políticas que vamos conversar hoje, que impactam diretamente nos direitos das mulheres, das gestantes e das puérperas. Iniciamos aqui pela consolidação da Lei Trabalhista CLT de 1943, aqui instituída por Getúlio Vargas, onde foi um marco nos direitos trabalhistas no Brasil. Lembrando que essa realmente é a lei trabalhista que ainda está vigente até hoje, contudo sempre com acréscimos de leis, de decretos, para que todo esse processo de legislação brasileira atualmente seja adequado às situações que vivemos hoje em dia. Tivemos também a Constituição de 1988, onde realmente essa trouxe grandes avanços. É a Constituição que é vigente até hoje para nós, onde se trouxe a isonomia, onde todos são iguais perante a lei. As mulheres tiveram aqui seus direitos trabalhistas firmados cada vez mais. Tivemos a igualdade de gênero também trazida nessa Constituição. A proibição também de diferenças salariais entre mulheres e homens e também a proteção das mulheres no mercado de trabalho. Eu trouxe algumas leis que são complementares a esse assunto que nós estamos conversando hoje, que seria a Lei 9.790 de 99, onde fala o quê? Insere a consolidação das leis trabalhistas das mulheres no mercado de trabalho. A Lei 11.770 de 2008, onde cria o programa Empresa Cidadã. Essa realmente foi um programa muito interessante e nós vamos conversar sobre ela no decorrer aqui da palestra. E também tivemos a Lei 13.257 de 2016, que fala sobre as políticas públicas da primeira infância. Inicialmente, eu coloquei o texto realmente da íntegra que eu tirei das leis trabalhistas aqui, da lei CLT, porque é interessante vocês terem mais ou menos uma noção de como está escrito. E nós vamos iniciar pela estabilidade no emprego. As mulheres gestantes, ela têm sua estabilidade salarial e de emprego consolidada pelas leis trabalhistas, onde o salário que essa mulher vai receber nesse período é uma média de dos 6 últimos meses de trabalho. Lembrando que o empregador não pode demitir esse empregado, essa colaboradora, porém, o contrário pode acontecer. Caso essa mulher não esteja satisfeita nesse trabalho, ela pode fazer a restituição de contrato, romper compromissos com essa empresa. Dando seguimento, nós temos um ambiente de trabalho. A mulher gestante, ela pode e deve sim trabalhar quando ela quiser, quando ela tiver vontade. Isso é algo que precisa ser estimulado. Mas lembrando, nós vamos trazer adaptações importantes para que essa mulher passe por uma gestação saudável e consiga trabalhar da melhor forma possível. E entre essas adaptações, a gente chega nas mulheres que têm trabalhos em ambientes insalubres. Essa mulher, ela pode ser afastada do local de trabalho operacional, onde tem a situação de insalubridade e remanejada para atividades ou locais que não são insalubres. Lembrando que nós temos uma norma regulamentadora, que é a NR15, que fala sobre a insalubridade e os diferentes graus de insalubridade, que também estão relacionados com pagamentos adicionais por insalubridade. Então, essa mulher pode ser retirada do local de insalubridade, mas vamos ver mais para frente que se ela quiser. Dentro ainda desse ambiente de trabalho, a gente tem o exercício dessa atividade de insalubridade. Entre a média e a mínima, a gestante ela pode continuar trabalhando nessas duas situações, se for de escolha dela. Mas lembrando que é importante ter um atestado médico de saúde, e aí realmente vai de hospital público, hospital particular, do médico que ela sentir confiança
autorizando a prevalência dessa mulher se manter no exercício dessa atividade. Lembrando que essa mulher, ela ganha valores adicionais pela situação de insalubridade. Então, se mantém esses valores adicionais, sendo que ela só pode trabalhar ali em ambiente que seja de média de insalubridade, grau médio ou mínimo. Grau máximo não pode. Realmente é algo que, mesmo com um atestado médico falando que essa mulher pode, não está na lei. Então, é algo que não acontece. As empregadas e aí, lactantes, que são aquelas mulheres que estão amamentando, ela será afastada das atividades, ela será afastada dessas atividades operacionais insalubres em qualquer grau. Na gestação, ela poderia ficar ali no grau mínimo, grau médio. No período de lactação, ela não pode se manter em nenhum lugar insalubre, independente do grau. Lembrando também que é necessário um documento atestando essa situação de saúde para que possa reconhecer esse afastamento durante esse processo de lactação. A licença maternidade. A licença maternidade, ela é discutida tanto na Constituição, essa Constituição Federal de 88, como também na consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Aqui, na Constituição de 88, a gente tem a licença gestante, que é essa licença maternidade, aquelas mulheres que estão empregadas, lembrando que sempre com estabilidade no salário e estabilidade nesse cenário de trabalho. E essa liberação é de 120 dias. Decorem esse número porque vai ser importante. E nós temos agora na lei CLT, essas empregadas, novamente, é uma reafirmação dessa licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário dessa mulher. Como conversamos, é muito importante também trazer a paternidade responsável também para esse casal, para essa constituição familiar. E aí, nós temos aqui, tanto na Constituição como também na CLT, que o homem tem direito, o homem trabalhador, urbano e rural, tem direito à licença paternidade. E algo bem interessante aqui também é que, em caso de morte da progenitora, é assegurado ao companheiro e ao cônjuge gozar dessa licença essa licença maternidade restante. Um exemplo seria, essa mulher teve seu bebê, passou pelo processo de gestação, teve seu parto, viveu até os 100 primeiros dias ali da licença maternidade. Infelizmente, ela veio a óbito no dia 100. Então, este companheiro, cônjuge, essa pessoa que vai manter todos esses cuidados do bebê, tem direito ao restante dessa licença maternidade. Até então, ali pra gente era de 120 dias, então ele tem direito a manter esses 20 dias dessa licença para que ele possa estar fazendo os cuidados desse bebê. Lembrando que isso, exceto em caso de falecimento do filho ou abandono também. Lembra que conversamos que tem o programa de empresa cidadã? Esse programa de empresa cidadã, ele foi criado na Lei 11.770, em 9 de setembro de 2008. E por que ele é tão importante? Ele vai mexer naquela questão da licença maternidade e paternidade. Aqui, nós acrescentamos mais 60 dias à licença maternidade. Então, as empresas que fazem parte desse programa Empresa Cidadã, a mulher terá uma licença maternidade não mais de 120 dias, mas agora de 180. Já a licença paternidade, a licença paternidade vai ganhar 15 dias a mais. Então, a licença paternidade, que era de 5 dias, vai passar para 15 dias. Lembrando que há incentivos do governo para que essas empresas venham a aderir a esse programa. E aí, entre também esses processos, a gente tem um empregado que
adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção de uma criança, essa licença também é estabelecida, tanto maternidade quanto paternidade. E no período... E aí, também bem interessante é que no período de prorrogação da licença maternidade e da licença paternidade, que se trata essa lei, a empregada e o empregado não poderão exercer nenhuma atividade remunerada. O que isso significa? Neste período dessas duas licenças, eles, tanto a mãe quanto o pai, não poderão exercer nenhuma atividade que obtenha lucro para essa família. Então, realmente é uma licença por ser remunerada, não pode trabalhar. É realmente para dedicação do processo de maternidade, paternidade. E as empresas que tenham a adesão desse programa de empresa cidadã receberão incentivos fiscais do governo e poderão reduzir impostos de renda e valores a ser pagos à situação do título da licença complementar. E aqui, muito importante falarmos também que na situação de adoção, e aí aqui pela lei, aqui também pela consolidação da Lei dos Trabalhos, a CLT, a empregadora que adota obtém a guarda judicial para fins de adoção de crianças ou adolescentes, também vai ter essa licença maternidade estabelecida. Aqui aí a única questão é que vai ser necessário apresentar um termo judicial de guarda adotante e de adotante ou de guardião legal dessas crianças até o presente momento, para poder conseguir ter acesso a essa licença maternidade. Lembrando também que para você poder solicitar essa licença maternidade, você precisa ser empregada ou empregado dessa instituição onde você vai solicitar. Muito importante também falarmos sobre a situação de aborto. Nas situações de aborto, abortos não criminosos até o presente momento seriam o quê? Situações de, infelizmente, gestação por conta de estupro, fetos anencefálicos que não tiveram um desenvolvimento cerebral e também em situações onde a gravidez gera um risco à mulher, gera um risco a essa mãe. Então, são situações de abortos não criminosos. Essa mulher tem direito a um repouso remunerado de 2 semanas. Lembrando também que mantendo todos os direitos legais dessa mulher. A amamentação. É um momento muito importante. Nós sabemos hoje em dia que a amamentação reduz drasticamente as taxas de mortalidade infantil. Então, é algo que nós estimulamos, que deve ser estimulado por todos os profissionais que trabalham em saúde, por não só profissionais, mas por toda a sociedade como um todo. Nós sabemos hoje em dia que a amamentação tem impactos muito positivos, tanto para o bebê quanto para a mulher. E a amamentação, a alimentação do bebê é exclusiva por amamentação nos 6 primeiros meses de vida dessa criança. O que significa isso? A gente novamente precisa daquelas adaptações ao ambiente de trabalho. E a adaptação que nós trazemos hoje, lembrando aqui que também se inclui situação de adoção, essa mulher terá a jornada de trabalho, terá um descanso entre o período de jornada de trabalho, 2 descansos de meia hora cada um dos períodos. Lembrando também que quando exige a saúde dessa criança, desse filho, o período ali de 6 meses poderá ser dilatado, poderá ser aumentado. E aí, é sempre importante falar que essa decisão deveria ser conversado de forma individual entre a mulher e o empregador, porque temos formas de desenvolver essa lei, esse artigo. Como a mulher tem direito a 2 pausas de 30 minutos, ela pode ter 2 pausas em períodos diferentes do horário de trabalho. Ela pode chegar 1 hora depois do início do expediente ser iniciado, porque esses 30 minutos juntam, faz 1 hora, e ela chega 1 hora mais tarde do horário que começa esse trabalho, ou pode sair também 1 hora mais cedo. Isso sempre quando conversado e acordado entre empregador e empregado.
nós temos aqui também questões muito importantes que são as políticas de apoio às famílias. As políticas e programas governamentais de apoio a essas famílias incluem aqui a visita domiciliar, programas de promoção de uma paternidade e uma maternidade saudável, buscando articular com as áreas da saúde, nutrição, educação, assistência social, cultura, trabalho, habitação, meio ambiente e direitos humanos, entre outras. É claro que a gente tem muitos âmbitos aí envolvidos nesse processo familiar, o desenvolvimento integral dessa criança. E aí, ainda nessa lei 13.257, de 8 de março de 2016, nós temos aqui as gestantes e as famílias com crianças na primeira infância devem receber orientações e informações sobre maternidade, paternidade responsável, aleitamento materno, alimentação complementar saudável, crescimento e desenvolvimento infantil integral e a prevenção de acidentes e a educação sem o uso do castigo. Outro artigo também extremamente importante fala sobre os profissionais da atenção primária, que vão ser esses profissionais que vão ajudar no desenvolvimento aqui, vão ajudar na saúde e no desenvolvimento de forma individual e coletiva, visando o planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e a alimentação complementar saudável de forma contínua. Lembrando que isso também é importante ser falado por esses trabalhadores, porque a atenção básica está muito ligada com o processo familiar desse primeiro momento ali de maternidade e paternidade. E aí, algo muito interessante é que tivemos o plenário do ministerial sobre emprego no G20 no Brasil. Isso aconteceu em 26 de junho de 2024, então foi ainda esse ano em Fortaleza, onde foram avaliadas várias situações. Todos os dados que vamos conversar aqui partiram da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico e também da Organização Internacional do Trabalhador. A participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou nos países que compõem o G20. Isso é uma coisa ótima. A maior taxa de empregabilidade das mulheres aconteceu após a Covid. Então, essas mulheres adquiriram empregos com maior facilidade, as taxas se elevaram ali após a Covid. Lembrando que a desigualdade salarial entre mulheres e homens também diminuiu nas últimas décadas. Porém, é sempre importante falar que, apesar de ter diminuído, ela ainda acontece e estamos e devemos ter uma luta nesse processo de igualdade salariais para mesmo trabalho, mesma profissão, mesmo emprego, que as mulheres possam ter salários equivalentes ao dos homens. Aqui, a gente tem as taxas de participação feminina crescentes. Ela cresceu. Aqui, em 1990, nós tínhamos uma taxa de 34,8. Já em 2023, essa taxa foi de 52,2. Então, ela subiu bem, um período assim, bem curto, a gente teve uma subida muito considerável. E vale pontuar também que esse número chegou a 54,3 em 2019, antes ali da pandemia. Outras situações bem importantes, eu não trouxe aqui no slide, mas eu acho relevante trazer numa conversa, como é que estamos tendo hoje, é que essas mulheres nós tivemos também alguns valores importantes a serem ditos. As mulheres, infelizmente, ainda ganham 26,3% a menos que os homens. Nós tivemos também aqui a questão do desemprego. As mulheres negras chegaram ali a 7% desse desemprego e as mulheres brancas a 11% desse desemprego também. E aqui foram avaliadas algumas empresas.
49.587 empresas que tenham entre 100 ou mais funcionários, tivemos aqui apenas, entre elas, né, apenas 32,6% tem políticas de incentivos à contratação de mulheres. São números bem alarmantes que são importantes trazermos em discussões como essas para que possamos entender qual é o cenário que estamos vivendo até hoje. E aqui, para a gente concluir, trazer uma conclusão, soluções para todo esse processo de direito dessas mulheres gestantes e puérperas lactentes, é preciso refletir sempre sobre a importância dessa mulher no cenário de trabalho. A mulher, quando ela está gestante, ela não está doente, ela consegue trabalhar. Porém, é sempre importante trazer adaptações para esses cenários de trabalho, para que ela consiga passar por uma gestação saudável e por um trabalho também equivalente à saúde dessa gestação. Lembrando que não só para essas mulheres gestantes, mas para essas puérperas também que estão em processo de lactação e mulheres e famílias que estão adotando também. Importante aqui, e aí eu trouxe até uma fotinho de palestras, trazer informação. Ter leis é muito importante, porque, querendo ou não, define direitos e deveres dos cidadãos e dos empregadores. Mas é importante que essas pessoas tenham conhecimento dos seus deveres, dos seus direitos, até onde o empregador pode ir, até onde são seus direitos e suas obrigações. Por isso, informar a população é essencial. Parte do nosso fortalecimento socioeconômico está relacionado ao fortalecimento da educação às comunidades, às mulheres, às gestantes, às puérperas, aos homens, a todo mundo que possa propagar conhecimento. E aqui também, que é um ponto que eu sempre gosto de pontuar, aqui uma coisa que eu sempre gosto de pontuar muito é a promoção e a produção de conhecimento acadêmico científico. Porque precisamos produzir ciência, produzir conteúdo científico, principalmente aqui no Brasil, já que estamos aqui no Brasil. Por quê? Para que a gente possa ter a criação de leis, decretos, protocolos e políticas públicas, nós precisamos ter uma noção, um conhecimento de como a população está se desenvolvendo hoje em dia, quais são as necessidades dessa população, quais são as adaptações necessárias para a gente ter uma equidade entre as relações, tanto de emprego quanto de desenvolvimento social também. E aqui convido vocês a não só estudarem sobre esse assunto, como produzirem conhecimento também, para que a gente possa desenvolver ainda mais como uma sociedade. Aqui estão algumas das referências. As referências, como eu coloquei sempre os textos na íntegra, as referências também dão acesso a cada uma dessas leis, da Constituição. Fiquem à vontade, realmente é um assunto muito interessante. Como faz parte do nosso dia a dia, é importante termos conhecimento sobre essas informações e apertando em cada um dos links, vocês têm acesso a essas leis. E, para finalizar, gostaria de agradecer pela atenção, pelo convite do Jorge para que eu possa trazer essa apresentação. E aqui deixo também meus contatos. Meu Instagram, aqui meu e-mail e também a empresa que eu realizo toda essa assistência, a puérperas, a gestantes, ao processo de trabalho de parto também, parto domiciliar, parto hospitalar e também a palestras e a divulgação de informação que é tão importante. E aqui eu me despeço, mas lembrando também de que, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o conteúdo da palestra ou sobre qualquer coisa que esteja relacionada a essa parte de legislação dessa gestante, dessa puérpera também, fiquem à vontade. É só deixar nos comentários e estaremos respondendo assim que for possível. Muito obrigada.